Pré-socráticos, os primeiros filósofos gregos. O período pré-socrático é entendido como o conjunto das reflexões filosóficas desenvolvidas desde Tales de Mileto. Alguns filósofos chamados pré-socráticos foram contemporâneos de Sócrates, sendo assim designados porque mantiveram o tipo de investigação de seus predecessores, centrados na natureza. Sócrates, por sua vez, inaugurou outro tipo de reflexão, voltada ao ser humano. A busca da arqué. Os objetivos desses primeiros filósofos eram a construção de uma cosmologia, ou seja, um sistema que explicasse de forma racional as características do universo. Os primeiros filósofos gregos tentaram encontrar o princípio substancial ou a substância primordial existente em todos os seres, a matéria-prima de que são feitas todas as coisas. O primeiro deles foi Tales de Mileto, que disse que tudo é água. A água, para ele, por permanecer basicamente a mesma em todas as transformações do corpo, apesar de assumir diferentes estados, seria a arqué, a origem de todas as coisas. A água penetraria todos os seres, de forma que tudo seria animado por ela. Anaximandro, o indeterminado. Anaximandro procurou aprofundar as concepções sobre a origem única de todas as coisas para resolver os problemas. Anaximandro pensou então que deveria haver alguma substância diferente, ilimitada, e que dela nascesse o céu e todos os mundos nele contidos. Foi assim que o filósofo chegou à conclusão de que a arqué é algo que transcende os limites do observável, ou seja, que não se situa em uma realidade ao alcance dos sentidos. Por isso, denominou o apeiron, termo que significa o indeterminado, ou o infinito. O apeiron seria, então, a massa geradora de todas as coisas. Anaxímenes, o ar. Para Anaxímenes, ele concordava que a origem de todas as coisas era indeterminada, mas se recusou a atribuir a essa indeterminação o caráter de arqué. Para Anaxímenes, a substância primordial não poderia ser um elemento situado fora dos limites da observação e da experiência sensível. Então ele propôs o ar como o princípio de todas as coisas, porque o ar é aquilo que nos mantém unidos. Pitágoras, os números. Pitágoras defendeu a tese de que todas as coisas são números. Ele observou isso a partir das harmonias dos acordes musicais e a harmonia da natureza. Se para Pitágoras tudo é número, isso quer dizer que o princípio fundamental, a arqué, seria a estrutura numérica, matemática, da realidade. O mundo teria surgido da fixação de limites para o ilimitado, o apeiron, da imposição de formas numéricas sobre o espaço e da estrutura numérica da realidade derivariam assim problemas como finito e infinito, par e ímpar, unidade e multiplicidade. Heráclito, fogo e devir. Assim como os pensadores de Mileto, Heráclito observava que a realidade é dinâmica e que a vida está em constante transformação. Mas, diferentemente dos milênios, que buscavam a mudança naquilo que permanece, decidiu concentrar sua reflexão sobre o que muda. Assim, o filósofo dizia que tudo flui, nada persiste, nem permanece o mesmo. O ser não é mais que o vir a ser. Tu não podes descer duas vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sobre ti. Heráclito também observou com seus predecessores a atuação dos opostos na natureza, como o frio e o calor, mas radicalizou essa observação, conferindo papel essencial ao conflito em sua cosmologia. Desenvolveu assim uma visão da realidade profundamente agonística, pois, para ele, o fluxo constante da vida seria impulsionado justamente pela luta de forças contrárias. O ar, a ordem e a desordem, o bem, o mal, o belo, o frio, a construção e a destruição, a justiça e a injustiça, o racional e o irracional. Por essa razão, Heráclito imaginou que devia haver um elemento primordial da natureza. Esse teria de ser o fogo, governando constantemente o movimento dos seres com chamas vivas e eternas.
A medida desse acender e apagar do fogo seria determinada pelo logos, o pensamento e a razão, que para Heráclito era a razão criadora e unificadora das tensões opostas. A razão, discurso do filósofo. É sábio escutar não a mim, mas ao meu discurso. Dessa forma, ele resgatava a unidade, mas uma unidade descortinada pela mente atenta, desperta, sempre em vigília. Pensadores de Eleia. As diversas cosmologias despertaram na época uma nova questão. Por que tanta divergência? Por que tantas opiniões contrárias? Bom, foi assim que surgiu na cidade de Eleia outra forma de reflexão sobre a realidade, a qual se oporia tanto à preponderância fisicista dos pensadores de Mileto, como ao mobilismo de Heráclito. Trata-se da chamada Escola Eleática, da qual Parmênides foi o principal expoente, mas que teve a contribuição de grandes filósofos como Zenão, Empédocles e Demócrito. Parmênides. Ele entendia que o equívoco das pessoas e dos demais pensadores era conceder demasiada importância aos dados fornecidos pelos sentidos, embora que também percebesse pela via sensorial a mudança e o movimento no mundo. Ele achava contraditório buscar a essência naquilo que não é essencial, buscar a permanência naquilo que não permanece, ou supor que aquilo que é permanente pudesse converter-se em algo impermanente. Assim, Parmênides optou por escutar o que lhe dizia a razão, e não os sentidos, que os faziam sentir a mudança. Ele proclamou que existe o ser e não é concebível sua não existência. Em suas palavras, o ser é e o não ser não é. Para ele, o ser é a primeira oração expressa a ideia de que o ser é eternamente, pois o ser constitui para ele a substância permanente das coisas. Portanto, o ser é de maneira imutável e imóvel, e é o único que existe. O ser é a essência de Parmênides, não identificada como nenhum elemento natural e nem sensível, mas ao mesmo tempo equivalente a toda corporeidade. Contudo, o que existe, pois o ser é uno, pleno, contínuo e absoluto. E para ele, o não ser não é a segunda oração no qual traz a ideia de que o não ser não é, não tem ser, substância, essência. Portanto, é nada, não existe. Essa é uma conclusão lógica, pois se o ser é tudo, o não ser só não pode existir. Para Parmênides, o não ser se identificaria com a mudança, pois mudar é justamente não ser mais aquilo que era, nem ser ainda algo que é. Em vista dessa formulação, Parmênides considerou a primeira filosofia a expor o princípio da identidade, que se A igual a A e de não contradição, se A igual a A, é impossível ao mesmo tempo e na mesma relação A igual a não A, cuja argumentação seria depois mais bem desenvolvida pelo outro grande filósofo Aristóteles. Então considera-se que foi a partir dessa discussão sobre os contrários, sobre o ser e o não ser, que se iniciaram as reflexões da lógica e da ontologia, quando esses dois campos de investigação filosófica ainda estavam intimamente relacionados. Empédocles. Empédocles se esforçou por conciliar as concepções de Parmênides e Heráclito. Ele aceitava de Parmênides a racionalidade, que afirma a existência e permanência do ser, mas procurava encontrar uma maneira de tornar racionais também os dados captados por nossos sentidos. Ele defendeu a existência de quatro elementos primordiais que constituem as raízes de todas as coisas percebidas, que é o fogo, a terra, a água e o ar. Esses elementos seriam movidos e misturados de diferentes maneiras em função de dois princípios universais opostos, que seria o amor, responsável pela força de atração e união e pelo movimento de crescente harmonização das coisas, e o ódio, que seria responsável pela força de repulsão e desagregação e pelo movimento de decadência, dissolução e separação das coisas. Então, para Empédocles, todas as coisas existentes na realidade
estão submetidas às forças clíssicas desses dois princípios. Demócrito, ele se destacou na busca pela arqué. Foi o responsável, juntamente com seu mestre Leucipo, pelo desenvolvimento de uma doutrina que ficou conhecida pelo nome de atomismo. Demócrito ele concordava com a necessidade de plenitude e unidade do ser, mas ele não aceitava que o não ser fosse apenas uma ilusão. No entanto, para ele, a experiência do movimento era justamente a prova da existência de um não ser. E aproximando-se da concepção físico-químico e moderna da realidade, a sua doutrina dizia que todas as coisas que formam a realidade são constituídas por partículas invisíveis e indivisíveis. Demócrito, então, denominou elas de átomos, que seria uno, pleno e eterno. No entanto, para o filósofo, toda a realidade é composta também do vazio, que representa a ausência do ser. E é o vazio que, segundo ele, torna possível o movimento do ser, que é o movimento dos átomos, segundo a teoria atomista, que é sem espaço vazio, nenhuma coisa poderia e nem conseguiria se mover. Para ele, os átomos seriam homogêneos entre si, ou seja, teriam o mesmo ser, a mesma natureza fundamental. No entanto, seriam infinitos em número por sua figura ou configuração, e nesse sentido seriam heterogêneos e nunca se converteriam uns nos outros, razão pelo qual o atomismo pode ser considerado uma doutrina é, pluralista. E há também um dualismo em sua concepção, pelo fato de afirmar que toda a realidade é composta de átomos e de vazio, mas sabemos que o vazio era entendido por Demócrito como não ser, de modo que não era uma substância não constituído, portanto, uma arqué em seu sentido pleno. E por essa razão, o atomismo, passou à história como uma teoria mecanicista, pois explica tudo a partir dos átomos e seus movimentos. No mecanicismo, a sucessão dos acontecimentos é necessária, tipo, no sentido de que segue uma lei natural que a determina, mas ocorre ao acaso, no sentido de que não tem um projeto ou finalidade. É como o mecanismo de uma máquina, que não define nada, mas apenas funciona de acordo com as leis físicas. Assim deviam pensar Demócrito quando disse que tudo o que existe no universo nasce do acaso ou da necessidade. Zenão. Zenão de Eleia elaborou argumentos para defender a doutrina de seu mestre, que pretendia demonstrar com eles que a própria noção de movimento era inviável e contraditória. E desses argumentos, talvez o mais célebre seja o paradoxo de Zenão, que se refere à corrida de Aquiles com uma tartaruga. E ele pode ser narrado nas seguintes maneiras: se a tartaruga fosse dada uma vantagem por sua lentidão e ela saísse à frente de Aquiles, digamos que uns 10 metros, ele rapidamente cobriria esse trecho. Nesse interim, porém, a tartaruga também teria se deslocado e já estaria um pouco bem adiante. Calculamos um décimo. Outro exemplo é que quando Aquiles percorresse essa nova distância entre ele e a tartaruga, ela, que continuaria se movendo, já estaria um pouco mais à frente, cerca de um centésimo. E quando ele outra vez cobrisse essa diferença, ela estaria um milésimo adiante, e assim sucessivamente. Então, e por esse raciocínio, a tarefa de Aquiles se repetiria ao infinito, tendo por base a hipótese de que o espaço pode ser dividido infinitamente, ou seja, ele nunca ultrapassa a tartaruga e ela venceria a corrida. Na observação que fazemos do mundo por meio de nossos sentidos, é evidente que o argumento de Zenão corresponde à realidade, por isso é chamado de paradoxo, isto é, um raciocínio que parece correto e bem fundamentado, mas cujo resultado entra em contradição com a experiência do mundo real. Os argumentos usados por Zenão
demonstra as dificuldades pelas quais o pensamento racional passou para poder compreender conceitos como movimento, espaço, tempo infinito e entre outros.